Olá, sejam todos muito bem-vindos. E bom, hoje vamos começar mais uma vez o nosso Evangelho no Lar, aqui com um tema especial de hoje. Então eu vou aguardar um pouquinho para que possam entrar algumas pessoas. Estou fazendo essa menção para quem já entrou no Evangelho, está vendo posteriormente. E para quem irá entrar agora, vamos aguardar um pouquinho. Olá, seja bem-vinda. Enquanto isso, eu vou aguardar algumas outras pessoas entrarem para que assim possamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Olá, sejam todos muito bem-vindos que entraram agora. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. E neste momento eu vou aguardar um pouquinho para que possam entrar mais algumas pessoas e que possamos começar o nosso Evangelho no Lar. Mara Póstico, boa tarde a todos. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos que estão entrando, sejam muitíssimos bem-vindos. Douglas, boa tarde. E bom, talvez eu queira esperar só mais um pouquinho para aí sim possamos adentrar no Evangelho. Então, para todos que estão entrando, peço que possam ir separando um copo d'água e colocando próximo de vocês, por gentileza. E a todos que estão entrando também, ou que já estão, peço que aguardem um momentinho, alguns minutinhos, só para que possamos começar em si, dar início ao nosso Evangelho. Luísa, boa tarde. Boa tarde, Carmen. Terezinha, boa tarde. Cida, boa tarde. Muito prazer a todos. Fico muito feliz por todos vocês estarem aqui. Bom, e logo vamos começar então nosso Evangelho. A todos que já entraram, peço que, por favor, por gentileza, permaneçam em um estado de vibração mais calmo, vão elevando o pensamento de vocês. E a todos que estão entrando agora, eu peço encarecidamente para que vocês separem um copo d'água e deixem ao lado de vocês, tá bem? Hoje vai ser um evangelho especial, então não vai ter a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos abordar um tema específico, que é a partida de entes queridos. Então, bom, já entraram algumas pessoas, então vamos começar a nossa oração, a nossa prece inicial, nossa Ave Maria. Então, todos vão elevando seus pensamentos, que possamos deixar e adentrar a todos os nossos entes queridos que se foram, um pouco de luz, de amor e de paz. E que nesta oração possamos trazer a todos eles muito amor, muita claridade, muito entendimento, tanto para eles como a nós mesmos. Que os bons espíritos sempre estão ao nosso lado, nos auxiliando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Graças a Deus. Bom, boa tarde, Maria. E vamos então começar em si o assunto da nossa live, que é sobre a partida de nossos entes queridos. Porque uma das questões que nós ainda mais temos na nossa vida é: o que nos espera além? Ainda temos esse questionamento de acreditarmos e queremos saber o que nos espera após a nossa vida. O que é viver? O que é morrer, né? Muitas sociedades já viveram no mundo, em diversos tipos de situações, em diversos casos, com suas paixões, suas lutas. Todas as sociedades que viveram em todo o decorrer da história da humanidade passaram por todo o mundo, por todas as vivências, com várias histórias de vínculos, de afetos, e tudo isso, em uma visão materialista, em outro tipo de perspectiva, seria em vão. Então, todos esses vínculos que no decorrer da história as pessoas tiveram com o seu próximo, com seus familiares, simplesmente se desfaz. É simplesmente esquecido. Não é algo maior, não é algo que estamos predestinados. Tantas histórias, tantas vivências e tantas existências que já se passaram de diversas pessoas, seria tudo esquecido no vazio? Para onde nós vamos? Não é uma das perguntas fundamentais que a filosofia nos aborda, que nos entra nessa questão? Se o homem está destinado
em si a acabar, simplesmente deixar de existir? Essas perguntas e muitos mais. Porém, uma das coisas que nos trouxeram a certeza da vida foi o Espiritismo. O Espiritismo não só comprova, e não foi simplesmente uma pessoa que codificou algo e que nos trouxe, mas sim foram eles, foram os próprios mortos, em que na nossa compreensão, claro, foram aqueles, os eternos, os nossos entes queridos e todos aqueles que morreram, que vieram nos trazer a verdade, que vieram nos mostrar que a vida não acaba. E o Espiritismo é justamente isso. Foi a mensagem de todos esses seres trazidos para nós, que já morreram, para nos dizer exatamente isso, que não existe a morte e que ela é fonte eterna. Assim como diz o nosso benfeitor André Luiz, ele diz a seguinte frase: a vida não cessa, ela é fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. No livro Nosso Lar, ele cita isso no prefácio e deixa isso de forma muito explícita, nos dizendo claramente que a vida material é uma ilusão. Nós estamos aqui para nos depurarmos, nos evoluirmos, e não creem que seus entes queridos partiram, pois eles não foram. Todos vivem. Não existe a morte. E assim prossegue André Luiz. Morrer é um processo simples, como trocar de roupa. Mas mudar de roupa não resolve todos os problemas da humanidade. É infantil acreditar que um simples baixar do pano soluciona todas as questões. E vendo nessa perspectiva é mesmo. Se fosse dessa forma, de uma forma egoísta e materialista, em que você morresse e simplesmente todos os problemas acabassem, seria uma mera ilusão. Todo mundo se mataria se fosse assim. E não é à toa que o materialismo incita a maior quantidade de suicídio, porque as pessoas ainda acreditam nisso. Acreditam que após a morte é o fim. Muitas crenças trouxeram diversas formas, diversos ensinamentos nos mostrando isso, só que de formas diferentes. E o Espiritismo vem nos trazer justamente ao contrário. Vem pegar daqui e dali, de diversos pontos, unificar todos e falar: essa é a verdade. Não só isso, mas os próprios mortos vieram para nos trazer a verdade. Eu vou dizer mortos, óbvio que não existe a morte, mas vou dizer os próprios espíritos, aqueles que já foram, vieram nos trazer a verdade. E devemos sempre nos lembrar que a vida é eterna, que a vida terrena é uma mera ilusão e que não existe espaço, não existe distância entre espaço, entre tempo e barreiras que nos separam dos nossos entes queridos, porque todos estamos vinculados uns com os outros. Daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta, Cida. Eu só vou terminar a linha de raciocínio aqui, então, para quem tiver alguma dúvida, alguém tiver alguma pergunta, separem para o final da live. Eu peço encarecidamente que, se quiserem, podem ir escrevendo as perguntas aqui. Eu estou justamente aqui para responder, e se eu não souber, eu posso dizer para eu pesquisar no futuro e poder responder para vocês, tá? Então, por favor, vão anotando as perguntas aqui, se tiverem alguma, vão escrevendo. Eu vou continuar fazendo a nossa explicação do plano espiritual. E assim como Emmanuel nos diz que no Obreiros na Vida Eterna, no prefácio do livro Obreiros na Vida Eterna, ele nos diz assim: que o homem moderno, pesquisador das estrelas e do subsolo, esparra ainda os mesmos pórticos do sepulcro, com as mesmas aflições que os gregos, que os egípcios, que os romanos, que a morte segue torturando e ferindo inteligências. Pois mesmo assim, ainda neste momento, ainda tem pessoas que acreditam que a morte existe, que simplesmente tudo se finda após o sepulcro. Muitos, juntos a nós,
mostram essas crenças, que o Espiritismo nos mostra essa diferença, que quer nos dar a verdade, que nos explica, nos ensina e nos mostra. E assim o Espiritismo matando a morte, porque ele finalmente encerra a morte, assim como o próprio Paulo de Tarso diz. Ele disse em uma das suas epístolas a seguinte frase: de que em um dia a morte teria enfim ser morta e encontraríamos somente a vida. O próprio Paulo diz isso e Jesus foi um exemplo disso. Jesus se encarnou aqui, depois após a crucificação, ele voltou, ele ressurgiu como espírito. Não foi à toa, se mostrou para os seus apóstolos, para nos dizer de certa forma que a vida não tem fim e que a vida ela é eterna, ela continua, que a tristeza, que todos os males que os homens carregam em si vão continuar, mas para aí sim, com a precedência de outras vidas, poderem evoluir, poderem entender e se evoluírem cada vez mais, aprimorarem e mudarem os seus comportamentos. E vem nos trazer justamente essa explicação, assim como Jesus nos trouxe, nos mostrando que a vida, ela basicamente, ela prossegue. Então não acredite que seus entes queridos morreram, não acreditem que todos partiram, porque muito ainda se acha, tem muitos espíritas que acreditam que simplesmente a morte se vai. Espíritas que vivem e agem como materialistas. Por isso que devemos nos manter a atitude do Espiritismo sempre viva. Não é só a questão de atitude, mas a questão de vivermos, vivenciarmos isso todos os dias em nossas vidas. Entendermos e compreendermos que a vida não cessa, que ela prossegue. Assim como eu tinha feito uma live do Dia de Finados explicando mais claramente sobre as concepções de céu e de inferno e o que é a vida após a morte, como as coisas se desenvolvem, é exatamente isso que vem nos mostrar que nossos entes não foram e que velam todos os dias por nós. E que aqueles que nos conheceram de verdade e que sabem nosso verdadeiro nome, que nós nos esquecemos deles. Aqueles que vivemos em vidas e em vidas e que ainda sempre permanecem aos nossos lados. Pois não achem que o que é algo que é invisível não é real. Quer um exemplo? A gravidade. Você consegue tocar a gravidade? Você consegue ver a gravidade? Não, você sente ela. E é assim como os espíritos se influem com os médiuns. Óbvio que alguns realmente conseguem ver. Mas não é porque algo que não é visível que não é real. Assim como diversos espectros da própria luz que se dividem e o homem não consegue enxergar, como o infravermelho, ultravioleta, entre diversos outros. E Jesus mesmo vem nos mostrar isso. Quando ele tira Lázaro do seu sepulcro, reanima ele vem nos mostrar que basicamente é isso que o Espiritismo nos traz. Que o nosso túmulo, que a nossa ilusão de vida presa no túmulo é o materialismo. Como se o túmulo que o Lázaro estivesse ali deitado fosse o materialismo, é uma representação, é um simbolismo. E quando Jesus ressuscitou ele, era justamente para dizer que sua vida não se resume no túmulo, não acaba ali, não cessa. O túmulo é a ilusão material. E quando Jesus traz Lázaro, mostra que a vida é infinda, que não acaba e que sim continua. Assim como foi dito na nossa palestra anterior, eu falei sobre o Êxodo, uma das passagens de Moisés, um dos 5 livros de Moisés, que fala exatamente sobre isso. A jornada pelo deserto é um simbolismo da evolução espiritual do mundo inteiro, só que ali em uma pequena escala. E que toda a humanidade está propensa a evoluir, a continuar se desenvolvendo. O deserto é o nosso caminho na vida material, que é árido, que é complicado e que é difícil, porque no deserto nós só carregamos o que é o essencial para nós. Porque no deserto, você não vai para o deserto carregando um monte de coisas não necessárias,
Porque no deserto aprendemos o que é realmente necessário para nós, para aí sim chegarmos na terra prometida. Que a terra prometida é a evolução espiritual, é o plano espiritual, é conseguirmos finalmente a nossa evolução. Então, é isso que Jesus tentou nos trazer no passado, e que o Espiritismo vem pecando essas pequenas sementes dos ensinamentos de Jesus, essas sementes que Jesus nos plantou, e o Espiritismo vem finalmente nos reanimar, vem reviver e mostrar elas de forma clara e sucinta, pois próprio Jesus disse: e eu vos trarei o Consolador prometido. E aqui está ele, o Espiritismo. Com o Espírito de verdade, um dos Espíritos que veio codificar e ajudar Kardec a trazer a verdade, assim como vários outros Espíritos que trouxeram os ensinamentos, o que eles aprenderam, para ensinar a todos nós. Tudo isso está codificado justamente no Livro dos Espíritos e em diversas outras obras que Kardec trouxe. E assim se seguiu, como Chico Xavier, que trouxe como a vivência no plano espiritual do Emmanuel, do André Luiz, entre diversos outros espíritos que nos mostram todos os dias, nos ensinam e nos dizem: a vida não acaba. Aqueles que você amou em sua vida continuam vivos. Aqueles que se foram velam por você de onde estão. E aqueles que estão necessitados precisam sempre de auxílio, de amparo. Porque muito ainda se acredita que após a morte todos os problemas são solucionados. Que após a morte todos os nossos erros, todas as nossas atitudes, tudo o que fizemos, nossos hábitos, nossos jeitos, tudo se vai e se tornamos puros, belos e lindos. Mas não é assim que as coisas funcionam. Nós levamos tudo o que nós somos, nós levamos nossos pensamentos, nossas ideias, nós levamos nosso conhecimento, nossa moral, para tudo levamos para o plano espiritual. Continuamos sendo nós mesmos. A única diferença é que não estaremos mais presos ao nosso corpo de carne. E que finalmente seremos nós mesmos. Como o próprio André Luiz nos diz, nós iremos trocar de roupa, pois nada mais é que isso que o mundo material nos propõe. Nosso corpo carnal nada mais é que uma roupa, que o espírito se veste para se depurar. E assim, em sucessivas vidas que nós passamos, vestimos várias e várias roupas, que seriam diversas encarnações, diversos corpos. E que os corpos servem para justamente nós evoluirmos. Quando estamos no plano espiritual, passamos por diversos processos. Porque lá existem muitas coisas. Não achem que simplesmente estamos demarcados entre um plano de céu e inferno, e um purgatório e acabou. Não entre nessas concepções, pois é muito vasto o plano espiritual. E é isso que o Espiritismo vem nos trazer. É isso que Jesus tentou nos mostrar. Que o mundo é vasto, que o plano após a morte é muito mais além. E que aqueles nossos entes queridos que estão mortos estão mais vivos do que nós mesmos. Pois eles não têm mais a limitação do mundo material, não se prendem mais à limitação material. Eles possuem a sua mais sublime, todos os seus sentimentos estão liberados ao máximo. Eles sim vivem de verdade. E é por isso que temos que aproveitar cada segundo que estamos aqui, para nos empenharmos e nos focarmos no trabalho do bem, a nos evoluirmos e entendermos que sempre a morte nunca acaba, que trabalhemos a nossa moral, que trabalhemos nossas ideias, nosso intelecto, para que aprendamos e que possamos partir daqui para lá com mais bagagem, para que possamos nos depurar e evoluirmos cada vez mais. É assim que ocorreu, é assim que em todos os povos da humanidade aconteceu, e que vieram nos trazer isso, que de vidas em vidas passamos e vivemos cada vez mais, e que várias e várias religiões e culturas nos pregam isso, só que de formas um pouco diferentes, pois ainda assim haviam deduções, mas o Espiritismo não é uma dedução, é uma verdade. Ele veio nos trazer, assim como Cristo também, as verdades divinas.
uma das frases, e Leon Denis vem nos trazer uma frase muito interessante, que é a seguinte. Ele nos fala que teu destino é grande. Os mundos que brilham no céu são suas moradas futuras. A herança de Deus que reserva para nós pertence aos séculos. Nós pertencemos aos séculos, tanto passados e assim como os futuros. E na hora atual, prepara a tua elevação. Então, no momento atual agora, vamos nos elevar. É para isso que estamos. E quando ele diz, dos séculos passados, assim como os futuros, os séculos passados já nos pertenceram, porque nós já vivemos no passado, tivemos outras e outras vidas. E os futuros, porque iremos viveremos outras e outras vidas, sempre nos depurando. E que os mundos que brilham no céu são nossas futuras moradas. Exatamente. Porque não achem que nós só reencarnamos nesse mundo, mas sim em diversos outros, e que a vida não se limita apenas aqui, mas em todo o universo. Pois a vida pode ser um planeta estéril para a nossa vista, mas para o plano espiritual é um planeta vivo, onde seres espirituais, como eu disse, não precisam de coisas materiais para viverem. Por isso que eles vivem em planeta estéril, porque na nossa concepção, a beleza natural precisa ter plantas, árvores, mas eles não vivem no mundo material, e sim no mundo espiritual. E é isso que traz a riqueza das obras de André Luiz. A riqueza da série dele, da vivência do mundo espiritual. Nos mostrando, ele vem trazer e nos ensinar como as coisas funcionam lá, como as coisas são. Óbvio que ainda não temos nem sequer compreensão de toda a vastidão, de toda a sublimitude tão grandiosa que é o plano espiritual. De tão grande que ele é, que não se estende apenas aqui, mas há muito mais além. E assim como mostra que a morte nada mais é que uma mudança de plano. Nós continuamos sendo nós mesmos. Apenas partimos para outro plano, uma outra dimensão que coexiste em simultâneo com a nossa. E que alguns conseguem ter contato. Na verdade, todos somos médiuns, só que em graus diferentes. Só que às vezes nos findamos tanto ao pensamento materialista, nos prendemos tanto ao mundo materialista, que não conseguimos sentir nossos entes queridos. E que achamos que a vida se cessa aqui. Porque infelizmente, o mundo ainda nos mostra isso. Ainda nos traz essas ilusões e mentiras de que a vida cessa aqui. E quando você vai no seu emprego, ou quando você vai para algum lugar, para uma universidade, para uma escola, para independente onde for, e diz, a vida não cessa, ela é infinita, as pessoas te taxam como louco. Infelizmente, é isso que acontece. Em uma universidade, as pessoas perdem bolsas decorrentes disso. Tudo porque você está tentando mostrar a verdade. Mas não foi isso na própria ciência? Quando diziam que o céu, diziam que a Terra não era mais o centro do universo, e sim que o Sol era o centro do nosso sistema solar. E aí o que aconteceu? Todos que acreditavam contra essas crendices eram expurgados, eram mortos. E é o que acontecia também, com o decorrer de todos os tempos. As bruxas, que eram consideradas na época, na Idade Medieval, que não eram bruxas, eram médiuns. Em muitos casos, eram mulheres que tinham conhecimento vasto da medicina, a medicina natural, e curavam as pessoas usando ervas. E as pessoas achavam que eram bruxas. E nada mais era que um princípio de química. E é exatamente isso que acontece com o Espiritismo. Porque ainda muitos acham que o Espiritismo é coisa de fantasia. E eu vou continuar... Carmen, desculpa, eu vou continuar a sua leitura da sua pergunta depois, tá? Após concluir. E ainda temos aqui uma história do Divaldo Franco. Para quem não conhece o médium Divaldo Franco, ele é bem conhecido atualmente, é um dos símbolos do Espiritismo.
É assim, é uma história bem interessante que começa assim. Tinha uma mulher que sempre reclamava com o marido. E o marido era bêbado. Então ele chegava toda vez bêbado e ela sempre reclamava com ele. Daí então um dia o marido dela faleceu. E a mulher parou de reclamar, porque o marido dela morreu. Passou-se uma semana e ela morreu em seguida. Então o filho veio falar com o Divaldo e perguntou para ele: Divaldo, eu queria saber como meus parentes estão, o que aconteceu com eles? Aí o Divaldo olhou para ele e disse assim: sua mãe continua reclamando e seu pai continua bebendo. Por quê? Porque nós continuamos sendo nós mesmos depois que saímos para o plano espiritual. Não achem, como eu disse, que vocês vão se depurar, que vocês vão se curar. Vocês vão continuar sendo vocês mesmos. E é aí que traz uma das fases, por exemplo, em uma das passagens de Nosso Lar, é muito interessante que o Clarencio, ele fala uma coisa para André Luiz, no livro Nosso Lar. Ele diz assim: tem uma senhora, Clarencio coloca uma senhora ao lado de André Luiz, e André Luiz ele foi até o Clarencio, né, no ministério onde o Clarencio estava, para poder solicitar um emprego, que ele queria poder trabalhar, e ele falou que queria qualquer emprego, né? Só que na verdade, o que André Luiz realmente queria era um emprego de médico, porque aqui na Terra ele era um médico, então ele queria poder exercer isso também no plano espiritual. Aí Clarencio, muito esperto e sábio, colocou essa mulher ao lado, essa senhora ao lado de André Luiz, e ele perguntou assim para a senhora, né? Perguntou. Clarencio colocou a senhora ao seu lado e disse: tem como trabalhar com aquele lugar, por exemplo, qual é o seu problema, senhora? Você está com alguma dúvida? Você está precisando de algo? Porque todos que vão nesse ministério queriam algum emprego. Então a senhora chegou para ele e falou: eu não gosto daquele meu emprego porque ele é muito ruim, tem muita gente ruim, as pessoas falam mal, não tem como manter naquele emprego. Aí o Clarencio falou: mas senhora, você já veio aqui, e no seu emprego anterior? Ela falou: aquele lá também não tem como, aquele emprego eu não aguento, também é outro emprego horrível, que coisa horrível, não quero esse emprego. Aí ele falou: bom, temos mais um emprego aqui para você, que é esse daqui. Ela falou: também não gosto, porque esse tipo de emprego não é muito minha cara, eu também já fui lá e também não gostei. Aí o Clarencio falou para a senhora: então eu tenho um emprego ideal para você. Eram nos campos de repouso. Lá você vai poder ficar em um lugar tranquila, sozinha, sem ninguém para falar com você, ninguém para reclamar, ninguém para pedir nada para você. Vai ser um lugar para você ficar lá e brigar consigo mesma, até um ponto que você começa a brigar consigo mesmo. E aí você vai entender que o que você precisa é mudar a si próprio. Que o emprego de verdade é um emprego para você mudar você. E aí André Luiz ficou um pouco assustado com a situação, né? Porque ele falou: bom, eu vim querendo um emprego de médico, exercer o que eu fiz, e agora eu vejo que essa senhora não conseguiu o emprego que ela queria, né? No caso, ela estava tão presa às ideias materiais, tão presa a querer tudo que ela quer, da forma como ela quer, que na verdade nada estava bom para ela. E é exatamente isso que Clarencio colocou ela num lugar calmo, num lugar sem ninguém, para ela chegar a um ponto de ela ficar tão irritada que começar a brigar consigo mesma e enxergar os próprios erros, porque ela mesma não vai mais se aguentar. E aí Clarencio chega e fala para o André Luiz: e você, André Luiz? Que tipo de emprego você está procurando? Aí o André Luiz, um pouco assustado com a situação, fala: qualquer um. Qualquer um que você estiver, eu aceito. Aí ele falou: muito sábio, André Luiz. Então é justamente essa passagem que nos mostra que é preciso trazer a espiritualidade para a nossa vida. E não nos prendamos apenas nas coisas materiais. O plano espiritual é eterno. Seus entes queridos que se desencarnaram estão vivos. Eles não morreram. Morreram na perspectiva material, na nossa vista. Apenas deixaram seu corpo e realmente foram para o plano espiritual.
Mas não ache que, como eu disse, o plano espiritual é um lugar demarcado como um céu, como um inferno. Não. É algo vasto e infinito. Como pode ter um espírito aqui ao meu lado, e como tem ao lado de todos o nosso grande anjo guardião, que sempre nos protege, está ao nosso lado, que também é conhecido como anjinho da guarda, um mentor espiritual. Sempre está ao nosso lado. Nunca ache que você está sozinho. Então, se seu ente querido foi embora, se ele partiu, mantenha-se firme. Se for chorar, não chore de revolta, mas chore de amor, de alegria, pois ele foi para algo melhor, ele concluiu o ciclo dele. E até em situações de dificuldade, como por exemplo um suicida, ou algum assassino, ou em casos semelhantes, rezem e orem para a pessoa. Orem para que ela consiga encontrar um entendimento. Porque no momento do desencarne ela não vai entender o que está acontecendo com ela. E provavelmente vai ficar vivenciando todos os problemas que ela passou, todas as atitudes ruins. Ela vai ficar revendo aquilo diversas e diversas vezes, carregando o próprio tormento mental. Assim como ocorre nas leis de ação e reação. Tudo que nós fazemos, nós colhemos. Toda ação gera uma reação igual ou oposta. Então, sempre nos mantemos unidos, sempre nos mantemos com muita amor e muita fé e esperança. Pois a vida após a morte não é mais um pensamento, não é mais um misticismo, mas sim a verdade. E a partir dessa conclusão aqui que eu faço na nossa linha de raciocínio, vamos fazer uma prece final. E logo em seguida, depois da prece, né, eu vou fazer uma leitura aqui das perguntas. Então quem tiver alguma pergunta pode escrever, tá? Esse tema também já foi abordado posteriormente na live de Dia de Finados. Então quem tiver algum interesse de entender assim de uma forma mais ampla sobre isso, porque lá nós abordamos sobre a concepção de céu e de inferno, e eu posso abordar posteriormente sobre isso. Quem quiser, céu e inferno, mais sobre como tratar os nossos entes queridos e também um pouco mais sobre os espíritos felizes e infelizes. Então quem tiver interesse em dar uma olhada, fiquem à vontade. Então vamos concluir a nossa prece final e que possamos fazer uma oração a todos os nossos irmãos e irmãs, com esta oração especial para todos. A todos os nossos entes queridos que velam, que olham por nós, que ficam felizes com nossas vitórias e ficam tristes, porque ainda, em alguns momentos, nos prendemos às ilusões materiais. Nos prendemos aos nossos erros, aos vícios. E agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, com mais uma chance de podermos evoluir, com mais uma vida para nos depurarmos e entendermos. E que também se faça presente a todos os nossos irmãos desencarnados, principalmente aqueles que buscam o entendimento. Que possamos começar a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado és o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Nós livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Bom, agora eu vou fazer uma breve leitura aqui sobre as perguntas que as pessoas estão tendo. Vou dar uma procuradinha. Cida Silva, Lucas, peço oração pelo meu filho que desencarnou, Helbert Ederle. Se eu não me engano, Silva, nós fizemos uma oração para ele também. Vamos fazer mais uma oração, claro, com certeza. Então, posteriormente aqui à live, vamos já pedir para a equipe espiritual ir vibrando. Já estão amparando por ele e amparando por todos que estão aqui, até aqueles que precisam. Então, vamos separar o seu nome, o nome do seu filho, para que ele possa encontrar essa luz, o entendimento e o caminho da paz. Opa, perdão. Lucas, me responde uma dúvida. Se existe uma vida após a morte,
Então nós devemos ser doadores de órgãos? Não devemos ser doadores de órgãos? Tem essa dúvida. Bom, vamos deixar uma coisa bem explícita que é uma boa pergunta, eu acho interessante, mas lembre-se disso. O mundo material é apenas um mundo material. Quando nós nos separamos do nosso corpo é basicamente uma roupa. Ele não vale de nada. Se você não tem um órgão, no plano espiritual isso não vai fazer diferença. Pois lá, o seu corpo não é constituído de matéria. É algo muito maior. É o perispírito e o espírito. E nada de físico, nada de material que você tem aqui na Terra, inclusive o seu corpo inteiro, vai ser levado. O que vai ser levado é isso aqui, ó. Seu pensamento, sua moral. Pensamento não o seu cérebro, mas suas ideias, suas convicções, a pessoa que você é, a sua essência. Isso vai ser levado. Você mesmo, no caso. Só muda que você não vai ter mais esse corpo. Mas os sentimentos, você vai poder ver, você vai poder ouvir de forma mais ampla, de forma mais nítida e clara. Porque somos espíritos e estamos presos neste corpo que nos limita. Não ache que porque você doou um órgão, que você vai para o plano espiritual faltando uma peça de você. Não. É uma roupa. Que é o exemplo, uma cobra quando troca de pele. Ela troca de pele, a pele anterior dela é jogada de lado. Não tem interferência nenhuma na pele atual. É exatamente isso, é como uma borboleta. Saímos do nosso casulo de uma lagarta e nos libertamos para nos tornarmos uma borboleta. Então, claro que não. O mais interessante é que você, sim, se for para doar um órgão para alguém que precisa, doe. Doe, porque você vai estar fazendo bem àquela pessoa. Ajude ela. E se não puder também, não tem problema. Então, não fique com dúvida disso, porque como eu disse, mundo material, mundo material. Mundo espiritual, mundo espiritual. Coexistimos os dois ao mesmo tempo. Evoluímos em dois mundos. Mas não ache que um tem influência no outro. Porque se a Terra fosse destruída agora, digo em verdade, não teria influência nenhuma no plano espiritual. Então nada que vem da matéria tem influência no plano espiritual. Que é um dos tabus que eu também queria esclarecer para vocês, que é sobre, por exemplo, muitas pessoas acham que para ter proteção, eu tenho que carregar, eu vou colocar um amuleto de uma pedra que é benzida. Eu vou colocar uma cruzinha, eu esqueci uma forma de se dizer, um rosário, né? Colocar um rosáriozinho pendurado no meu pescoço. Ou se não, eu vou colocar... esqueci o nome, dos orixás, esqueci. E nesse caso, as pessoas acham que se prendendo a esses cordões, a esses tipos de objetos materiais, conseguem expulsar os espíritos. Vou jogar água benta no céu para que tire os espíritos. Não é assim. Nada material tem influência no mundo espiritual. Nada. Sabe o que tem influência? A sua oração, o seu sentimento. Então, quando você for louvar para Deus, quando você for louvar para um ente querido, não precisa ser mecânico, não precisa rezar 3, 4, 5 vezes. Ore do coração. Assim mesmo diria Jesus. Deus ouve mais a oração vinda do seu coração. Que mais vale para Deus uma oração vinda do fundo do coração do que 10 orações mecânicas. Não ache que é a quantidade que vai te proporcionar, que vai proporcionar realmente o auxílio para aqueles entes que estão fora, mas sim o seu sentimento, pois nada material tem influência no plano espiritual. O seu sentimento, o seu pensamento, esse sim pode influenciar. A Carmen também tem uma pergunta aqui, espero poder ter respondido a pergunta. Cida, a Carmen fez uma pergunta que é assim: a pessoa que é cremada termina ali? De certa forma, acho que nós já respondemos essa pergunta. Não. A cremação não tem isso. Muitas pessoas ainda se prendem ao corpo físico, por exemplo, que não tem muito entendimento ou que estão em um momento de turbulência, ou as pessoas que não sabem mesmo, que ainda vivem a vida material e muitas vezes se desencarnam
olham para o corpo e acham, às vezes nem olham para o corpo, simplesmente desencarnam, acreditam continuar vivos e continuam vivendo, andando nas ruas, indo para o trabalho, só que percebem que ninguém mais está ligando, ninguém mais vê elas. E é o que acontece com muitos casos. Isso acontece muito em centro espírita, diga-se de passagem, muita. O que mais tem, e é até meio irônico e cômico se pensar até, e trágico, se pensar que muitos espíritos, muitas pessoas quando se desencarnam, simplesmente que não têm crendice, que não conhecem o plano espiritual, simplesmente desencarnam e acreditam que continuam vivos. Continuam andando, indo para os seus trabalhos, só que a questão é, ninguém mais vê ela. Aí ela começa a estranhar, achar estranho, o que está acontecendo? Mas aí são milhares de outros processos, então não é porque você cremou uma pessoa que vai ter uma grande influência nisso. Ao contrário, ela já morreu. Só isso. Ela já está desapegada do corpo. É apenas isso. É apenas um corpo, é uma roupa. Pense assim, você colocou fogo numa roupa. Você pegou aqui a roupa, jogou ali e colocou fogo. Vai ter alguma influência em você? Não. É a mesma coisa. O que influencia é a moral que a pessoa vai levar, as coisas que ela fez aqui na vida. Se ela plantou coisas boas, provavelmente quando ela vai desencarnar, ela vai já ter uma noção, vai já ter essa luz dentro dela, ela já vai entender, os espíritos mais de luz vão vir ajudar ela, vão auxiliar ela nesse momento de desencarne, para que ela possa entender mais. Mas aquele que simplesmente fez coisas erradas, vai continuar fazendo. Como? Porque ele não tem mais arma, por exemplo, um bandido não pode mais atirar, mas ele pode ficar o quê? Vampirizando um outro bandido vivo, que é o que mais acontece, principalmente em caso de vício. Por exemplo, uma bebida. Um bêbado que morreu, igual no caso dessa senhora, do Divaldo. O caso do marido dela, morreu. Aí o Divaldo falou, ele continua bebendo. Como assim continua bebendo? Ele já morreu, não tem como ele beber. Ele é um espírito. Ele continua vampirizando outra pessoa que bebe muito, que é bêbada, que fica se embriagando em todo momento. Como ele faz isso? Absorvendo os sentimentos dessa pessoa. Por isso o termo vampirizar. Porque ele está ao lado dela, ele está sentindo o que aquela pessoa está sentindo. O gosto da bebida. Ele começa a pegar todas as tentações e passar para ele. E aí cria o quê? Um vínculo obsessivo. Aí muitos espíritos ficam obsediando outras pessoas. Por exemplo, se uma pessoa já tem uma vontade de beber, esse espírito que vai estar ao lado dela vai querer que ela continue bebendo. E caso a pessoa não queira mais beber, ele vai ficar incitando. Vai beber, bebe mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Para justamente alimentar. Vai estar alimentando o vício da pessoa e o vício do espírito. E se intensifica ainda mais, porque ele vai ficar influenciando você. Então por isso que é complicado. Vamos ver aqui da Maria da França, que ela falou assim: kkkk, eu sonhei que morri. Aí uma senhora me falou que eu estava morta. E o que eu ia fazer? Eu disse que vou procurar um emprego de costureira ou professora, pois foi para isto que me preparei. Ela me indicou um lugar onde eu conseguiria vagas. Foram bem gentis comigo no sonho. Bom, não acreditem, tá, que todo sonho é algo espiritual, que muitas vezes até tem própria influência dos nossos pensamentos em muitas coisas que vivemos. E vivemos até flechas de ideias. Sim, nós todo momento que dormimos, saímos do corpo. Nós morremos, entre aspas. Mas o que nos diferencia é justamente que, para um espírito que já está desencarnado, ele não tem nada que se ligue à matéria dele. Ele já não tem mais conexão, não tem mais corpo. Já um espírito que está aqui vivo, que desencarna, quer dizer, que está dormindo, né, que ele faz esse processo de dormir, fica um cordão fluídico ligado entre ele e o corpo dele. E isso faz com que o espírito não vá embora, consiga sair do corpo e não voltar mais. Por isso que muitas crendices falam que se você dormir por muito tempo, você morre. Não. Seu corpo está ligado ao seu espírito, ele não vai embora quando você morre. Você se desconecta do seu corpo, você morre, entre aspas, mas nunca se desliga do seu corpo. Você nunca vai se afastar eternamente por ele. Então, nesse caso, sim, pode ser que realmente veio um espírito amigo seu ou algum parente, independente do que possa ser, ou seres que você conheceu em outras vidas, outros irmãos espirituais, e que nessa vieram conversar com você e falar com você exatamente. Uma comunicação,
Porque muitas inspirações acontecem nos sonhos. Porque nós nos desconectamos do nosso corpo material e vamos até o plano espiritual. E lá, em muitos casos, temos aulas, tem milhares de coisas, as coisas continuam. Portanto, até que nas obras do André Luiz mostram exatamente isso. E os próprios espíritos falaram isso em diversas e diversas obras e até em comunicações. Se for num centro, candomblé, umbanda, espírita, independente, você for conversar, ele vai falar com você. Alguns, óbvio, não, né? Mas outros vão falar. Porque também não devemos acreditar em todo tipo de espírito que fala com a gente. Mas aí é um outro assunto. Mas voltando à nossa linha de raciocínio, muitas vezes no sonho nós temos, assim, digamos que uma inspiração. O que acontece com muitos gênios da humanidade. Por que vocês acham que, por exemplo, o Nikola Tesla, ele falou que uma vez ele estava indo na praça e simplesmente ele teve um relance, ele ficou inconsciente e viu a imagem de um projeto elétrico, de um motor elétrico, movido a corrente alternada. E aí ele despertou e, uou, ele percebeu que aquela ideia foi intuída para ele. Só que óbvio que é um homem materialista, então não vai acreditar nisso. Vai achar que surgiu do imaginário dele. A mesma coisa com milhares de ideias e projetos que são criados. Muitas vezes somos intuídos nos nossos sonhos, que na verdade nos sonhos nós estamos com os outros espíritos, e eles vão nos ensinando, falando, ó, tem isso, existe tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eles nos passam essas ideias, e quando voltamos para o nosso corpo, nós meio que temos relances de ideias, relances de imagens, de fotos, porque não temos uma visão clara ainda, porque ainda estamos presos ao corpo material. Então não conseguimos enxergar de forma nítida. Algumas pessoas conseguem, principalmente sonâmbulas, que aí já tem um controle perfeito do espírito, em alguns casos, né? Então os sonhos muitas vezes podem se passar algumas mensagens para nós. Entes queridos vêm nos visitar, conversar conosco, matar a saudade. Espero também poder ter ajudado, ter conseguido resolver a pergunta. Cida, obrigado. Marlete, boa tarde. Mena, boa tarde. Terezinha, o espírito sai do corpo imediatamente quando o coração para? Podemos dizer que não. Ele ainda tem um período de conexão com o corpo, porque esse laço de desconexão é complicado, é difícil. Porque até o espírito ter entendimento que ele morreu, ele passa por uma série de turbulações. Assim podemos simplificar, né? Ele, nesse processo de desconexão do corpo, ele começa a ter uma dificuldade, ele ainda fica apegado ao seu corpo. Ele não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Então, nesse momento de tontura, podemos dizer assim, que ainda ele não está lúcido pelas ideias que tudo está acontecendo, ele acaba ficando com dúvidas. E aí ele não entende essa desconexão dele com o corpo. Então, sim, leva um certo período de tempo. Cada vez mais que você entende, cada vez mais que você tem uma moral melhor, mais rápido é esse processo de desconexão. E no caso, por exemplo, quando o coração para, como eu citei, não. O espírito ainda fica conectado com o corpo por um tempinho. O próprio Kardec, ele faz uma pergunta dessas para o espírito de verdade. Ele pergunta, por exemplo, se uma pessoa tiver a cabeça arrancada, for decapitada, o espírito da pessoa que foi decapitado ainda vai se manter um tempo próximo ao corpo? E a resposta do espírito de verdade foi justamente que sim. Se mantém, ainda fica um tempinho ao lado, porque ainda precisa desse momento de desconexão. E aí que é a dificuldade, porque cada vez coisas ruins que você faz, mais difícil é essa desconexão, porque você está muito apegado ao seu corpo material. Então pensa em tentar, por exemplo, pegar dois ímãs e separar eles. É a mesma coisa, um ímã mais potente é geralmente aquele ímã que está mais apegado ao corpo material, então ele é mais difícil de se soltar. Até ele ter essa desconexão, vem muitos espíritos num processo de desencarnação, tá? Vêm vários espíritos amigos te auxiliar justamente a ti fazer essa desconexão. Aí cada vez mais, com a sua moral melhor, com o entendimento melhor, é mais fácil essa desconexão. Assim como Jesus, né? Jesus é um espírito de hierarquia espiritual altíssima, então a desconexão dele foi rápida. Foi em questão de 3 dias, menos que isso, na verdade, creio eu. Ele já tinha perfeita lucidez. Porque além desse processo de desconexão, você ainda tem que ter a lucidez, tudo isso.
Então é um pouco complicado. Nem todos vão para o nosso lar. Eu creio que eu vou para outra colônia. Exatamente, existem milhares de colônias. Nosso lar não é a única colônia do mundo. Como eu disse, não é céu e inferno. Não são dois lugares demarcados. E não acho que nosso lar é céu. É uma colônia para trabalho. O próprio Nosso Lar fala que eles se inspiram em ideias de outra colônia, que é a Alvorada da Luz, que é uma outra colônia que eles inspiram as ideias dessa. Então existem milhões de colônias espirituais, existem milhares de coisas. O plano espiritual é muito vasto, é umbral, é trevas, é muita coisa. Mas tudo isso é decorrente da nossa própria mente, nossos próprios pensamentos. Vamos continuar. Cida, meu filho Lucas, de 6 meses depois desencarnou, lembro de ter visto no sonho, ele falou para mim, te agradeço por ter... Então, foi justamente, ele veio para te dar uma comunicação, Cida. Veio conversar com você para falar, eu estou bem, eu agradeço. Ele já foi amparado pelos espíritos amigos, estão ao lado dele. A oração que nós fizemos também, acho que auxiliou ele. E ele está bem. E se ele veio para te mostrar isso, para falar para você, olha, eu estou bem, é assim que acontece com muitos entes queridos, como eu falei. Muitos vêm e nos ensinam, nos mostram através dos sonhos que já não estamos mais conectados com o corpo carnal, para falar, ó, estamos desconectados, estamos aqui, estamos bem, é só para trazer uma mensagem para você não ficar mais preocupado, entendeu? Pode pensar nele, pode, mas pense no sentimento bom e não de revolta. Faça orações que a oração feita do coração é ouvida por todos. E Lidiane Alves, boa tarde a todos, linda palestra, Lucas. Você consegue me explicar por melhora da morte? Existe de fato? Eu creio que sim. Como assim? Desculpa, Lidiane, eu não entendi muito bem esse termo. Melhora da morte. Não entendi muito bem. Existe de fato? E creio que sim. Bom, se você crê que você já sai do seu corpo após a morte, que já é verdade, isso já não é mais crendice, é realidade, você se desconecta do seu corpo após a morte, sim. Mas melhora da morte, eu não entendi muito bem esse termo. Seria que no plano espiritual, após você se desconectar, quando você já é um espírito, você consegue, por exemplo, lá conseguir se melhorar ainda mais? Se for isso, sim, com certeza. Lá tem milhares de trabalhos. Porque, como eu disse, não acho que você vai morrer, vai ficar parado, vai ficar lá no paraíso esperando alguma coisa acontecer, no inferno eterno. Não. As pessoas só vão levar aquilo que fizeram. Então, por exemplo, se você fez algo ruim, sua consciência vai levar aquilo que você fez. Quando você for, por exemplo, para o plano espiritual, vão ter vários espíritos que vão te auxiliar, te ajudar nesse momento. Creia sempre que lá você vai continuar trabalhando, você vai continuar em um ciclo. Como eu disse, é um ciclo, você vai morrer, e aí você vai voltar para o plano espiritual. E de lá você vai aprender, você vai entender, você vai fazer várias coisas para justamente se depurar e entender cada vez mais. E aqueles que, por exemplo, foram para o umbral, trevas, que é uma forma de se dizer, que estavam muito apegados ao mundo material de forma a coisas ruins, que se vincularam ao pensamento e ideias a coisas totalmente materialistas, egoístas e de certa forma negativas, aí todos se assimilam com o mesmo tipo de pensamento, porque uma pessoa ruim, ela vai o quê? Continuar sendo ruim após a morte, porque ela vai continuar sendo ela mesma. Ela vai atrás do quê? De seres que tenham o mesmo tipo de pensamento. E é justamente isso que acontece. Nós nos vinculamos a tudo que somos parecidos. Não é à toa aquela lei que, nesse caso vai ser um pouco sem sentido, mas aquela que fala, os opostos se atraem. Não são os opostos. A gente estaria falando de cargas elétricas se fosse o oposto. Mas no plano espiritual seria, os semelhantes se atraem. Então, se você tem uma atitude, um pensamento, uma ideia, você vai ir próximo daquelas pessoas que têm o mesmo tipo de ideia. E assim vai indo. Um padrão vibratório próximo daquele padrão. Tudo é uma questão de ação e reação. Então, tudo que você tem, tudo vai se assimilar a você. Por exemplo, uma pessoa que fez mal, roubou, assediou, cometeu diversos tipos de erros, crimes, vícios, independente, ele só vai se vincular a pessoas que possuem o mesmo tipo que ele. Mas se, nesse momento que ele passa, que ele está lá, ele entenda o que está acontecendo com ele, por exemplo, que não ache que ele vai ficar lá eternamente também, mas que ele entenda, porque um momento, nem que passe milhares e milhares de anos,
Um momento ele vai entender o que está acontecendo com ele, como espírito, que ele está ainda vampirizando, preso a um patamar baixo, e aí ele vai sentir isso, porque vibrações superiores de entes queridos, nenhum ente te abandona, vão vibrar por ele para que ele possa melhorar. Em um momento ou outro ele vai finalmente entender, vai receber essas vibrações. Porque quando ele está nesse processo, ele está como se fosse uma venda, uma ilusão, ele não consegue enxergar nada, só aquilo que ele quer. Mas a partir do ponto que ele entende, que ele vê os próprios erros, estou falando isso do próprio plano espiritual, tá? Que está no umbral, trevas, independente, que ele vê os próprios erros e que ele se arrepende, de verdade, aí sim ele se liberta daquilo, porque vem espíritos para auxiliar ele, amparar ele. Aí tiram ele daquela situação que ele está, vem, você entendeu, você se arrependeu de verdade, mas não acha que é um processo rápido assim que eu estou falando. Levam-se milhares e milhares de anos em muitos casos. Em outros, não, onde se varia de pessoa para pessoa. E aí, nisso tem vários processos. Por exemplo, vem se comunicar com uma forma de tratamento, falar, eu passei por tudo isso no plano espiritual, eu estou numa situação difícil, orem por mim, rezem por mim, porque eu ainda estou preso a ideias. Por exemplo, na Revista Espírita fala muito, de 1860, fala de um assassino que ficava num castelo, que ele matou o coisa dele, o irmão dele, e ele ficava preso nessa ideia. Então ele ficava preso nisso, ficava vivenciando, ficava preso naquele castelo e não querendo sair. Até um ponto que ele enxergou o erro. Aí ele falou, opa, eu preciso mudar. E aí trouxeram ele para o centro para ajudar ele. Então, se for isso, espero poder ter ajudado. Vamos lá. Douglas Cintia Freitas. A melhora da morte é quando uma pessoa está doente e melhora para morrer. Melhor da morte é quando uma pessoa está doente. Eu não entendi muito bem isso. Peço desculpa, tá? Eu não entendi. Mena Gião. Meu filho partiu há 8 dias, mas esteve em coma 15 dias. Quando será que ele vai poder contactar conosco? Está difícil aceitar que ele partiu. Mena, talvez em muitos casos isso foi a própria missão dele. Por que você acha que muitas pessoas, por exemplo, vêm com deficiências desde a nascença, vêm cegos de nascença, vêm sem membros, ou talvez crianças que morrem em terna idade? Por exemplo, vivem até os 8 anos e morrem. É uma missão. Em muitos casos ele vem aqui justamente para te auxiliar, para te ajudar. Mas também não acho que ele pode ser mais, em muitos casos ele é mais evoluído que os pais ou até menos. E justamente ele tem uma missão dessa para vir ajudar. Então ele veio aqui para te auxiliar. Talvez ele morreu cedo justamente para te trazer um pouco de luz, para entendimento. E assim, questão de comunicação varia muito de espírito para espírito. Não adianta ficar forçando comunicação com o espírito. É melhor você continuar rezando por ele, esperar que ele entenda, que ele melhore. Porque, por exemplo, se sua mãe ou algum parente, vó, já deve estar auxiliando ele, ajudando ele. E talvez o próprio mentor dele, guias e seres de outras vidas também estão ao lado dele, auxiliando a todo momento. Então não fique pensando nisso, não fique triste com isso. Um momento ele vai vir se conectar com você, se contactar. Mas aguarde, ore por ele, que é a melhor coisa que você faz. Ore do coração. Marlete Possamay. Lucas, acho que a colega fala em melhora da morte, quando pessoas estão em estado grave e de repente tem uma melhora. Quando todos saem de perto e desencarna. Acho que seria isso, pois as pessoas estão perto, não desejam a partida. Ela se desencarna. Varia bastante. Bom, pessoal, eu vou guardar essas vibrações para depois. Eu vou terminar nossa live agora, porque já se estendemos bastante. Eu prometo que na próxima live, quem quiser, separem as perguntas que eu vou respondendo após a própria live. Eu vou deixando aqui a resposta para vocês, tá bem? Então escreva aí nos comentários. Eu peço novamente obrigado a todos. Desculpa por demorar tanto nessa live. E, como eu disse, escreva as perguntas aí que eu vou responder para todos, não agora, ok? Muito obrigado a todos. Muita luz, muito amor. Até mais.